Todos nós vamos morrer. E acredite ou não, esse é um evento tão natural quanto nascer, crescer ou ter filhos. Mas a ideia da finitude deixa muita gente tensa. Tem ideias sendo romanceadas no cinema, como é o caso de Ghost. Quem não se lembra? Estão esperando você. Vou sentir saudade. Sua mãe ficaria orgulhosa. Também vou sentir saudade. A morte não é privilégio nem desgraça particular de ninguém. Ela chega para todos, sem exceção. Mas será que dá para lidar com ela de um jeito diferente? Como deixar tudo em ordem para quem fica? Como superar o luto? A morte está em discussão. Para essa discussão, nós estamos com 3 especialistas nesse tema. Primeiro, a advogada Giovana de Brito. Nós também estamos com o psicólogo Fabrício Oliveira e também a filósofa e pós-graduada em gerontologia Vilma Almeida. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado. Falar de morte muitas vezes parece uma coisa assim muito difícil, né? Tem muita gente que tem medo de até de falar da palavra morte. Por que vocês acham que a gente nunca vai estar acostumado com a morte? Quem pode começar aí? Quem pode começar? Na verdade, a morte é uma construção social, né, que o indivíduo tem. Essa construção social, ela é feita devido do lugar, né, do estado que a pessoa esteja, da religião que ela se habita. A morte, ela é um processo de construção, né, da questão social. Já o luto é uma questão individual. O luto é individual da pessoa. Tem pessoas que elas tratam o luto ferozmente, né? Elas acabam com esse luto, e tem pessoas que continuam com aquilo, elas têm medo de mudar de papel, né? de aceitar esse processo, então elas acabam ficando no luto patológico, né? Que a literatura da psicologia traz, que é aquela pessoa que vive com aquele luto. Vocês acham que a morte varia de cultura para cultura, a forma como se vê a morte? Bastante, né? Se nós compararmos a cultura dos ocidentais, né, com a cultura dos orientais, né, nós vemos que, infelizmente, né, nós ocidentais não estamos preparados para lidar com a dor, né, da perda. E uma característica dos orientais, né, dos ocidentais, desculpa, é justamente pensar que no momento em que você aceitar o passamento daquela pessoa, você vai estar esquecendo e você vai estar deixando aquela pessoa para trás. É verdade. Né? Tem isso também, é uma culpa que às vezes acaba ficando. Isso, né? É como se você estivesse relegando aquela pessoa a segundo plano, o que os orientais já não têm essa consciência. Né? Olha, sobre o assunto, essa postura, assim, inicialmente, medo. O medo do desconhecido, do que é que vem, do vir a ser, não é? Do vir a ser, para usar uma linguagem filosófica. Depois, quando se conscientiza de que é uma coisa inexorável, irreversível, até a lamentação. Mas por que isso vai acontecer? Muita gente que está com doença incurável pergunta, mas por que isso está acontecendo comigo? Depois se passa por uma fase assim de resignação, já que tem que ser, tem que aceitar. E graças a Deus tem a fase da sabedoria, que infelizmente pouca gente consegue atingir, que é aceitar a realidade como ela é. Na cultura ocidental, especificamente no nosso país, a gente não é preparado para viver a vida com essa intensidade de se falar a verdade desde a infância. Então Frei Beto diz assim, a morte é um rito de passagem, que deveria ser transmitido para os filhos desde criança, para a gente conseguir falar com naturalidade sobre um tema. Porque uma coisa que a gente esquece, e que é muito importante que seja ressaltado, é que nós nascemos com prazo de validade. Quando a gente comemora um aniversário, tantos anos, é tantos anos que você já viveu e que está se aproximando do caminho da morte.
Mas, diz assim, Não, o mas aniversário não é assim. Eu tô mais um ano aqui, eu não morri ainda. Vamos em frente. do ponto de vista do otimismo é assim mesmo. Eu sou otimista, então. Mas é desse jeito, porque é uma coisa irreversível, inevitável, não é? Então a gente tem que se conscientizar disso e procurar fazer da nossa presença no mundo uma mensagem assim de construção, de positividade, de deixar nossas marcas positivas das pessoas e receber das pessoas as coisas positivas que elas têm. Pois é, dizem que o único requisito para a morte é estar vivo, né? Então tá todo mundo na mesma categoria. Preenchendo, né? O requisito está preenchido. Só para preencher que ela falou desde a criança, né? Eu tenho um amigo, o Marcos, ele fez docência em necessidades especiais. E a professora falou para ele que a outra professora de crianças levou as crianças no cemitério para visitar. E ela quase foi lixada pelos pais, porque não era para levar os filhos naquele lugar de morte, de tristeza. E ela também fez o enterro do passarinho que morreu no quintal da escola. É interessante. Então, Isso é interessante. assim, os pais não gostaram. Mas se você olhar por outro lado, o desenho O Rei Leão, o que ele traz que a pessoa não percebe? A morte. O ciclo da vida, né? Exatamente. Então, assim, o Rei Leão as crianças podem assistir, mas falar a verdade sobre a morte, exatamente. não. E se você perceber, todos os desenhos animados têm órfãos, tem a Branca de Neve não tem mãe, entendeu? Então todos têm esse significado de morte. É verdade. E os pais não percebem isso. Agora, levar a criança no cemitério, a professora quase foi lixada. Vilma, você já foi no México, né? Que é muito conhecido por celebrar a morte de uma outra forma, né? Como é Dia isso? de los Muertos. Isso. O 2 de novembro no México, praticamente é uma data nacional festiva. Ele é comemorado em todos os lugares do México. Quando a gente desce do avião, a gente já encontra assim, um altar funerário lá no aeroporto mesmo. Agora aquela coisa alegre, colorida, com fotos das pessoas que morreram, com as comidas que eles gostavam de comer, com o violão que ele tocava. Você encontra esses altares em praças, em farmácias, em hotéis, em ruas, onde você estiver, vai ter aquele altar. Então, as próprias famílias constroem os altares. Isso. Até em restaurante eu vi isso. Eu fiquei impressionada. Gente, o que me impressionou muito foram duas coisas principalmente. Eles fazem desfiles pela rua, como os desfiles de escola de samba do Rio de Janeiro, como se fosse um Halloween, assim, de caveiras, de coisas assim, com ataúdes e tudo, mas tudo na maior alegria. Nada macabro, tudo festivo. Nada macabro, que dá vontade de ver, é gostoso de ver. E outra coisa que me impressionou foi dentro dos cemitérios, porque todos os túmulos, independente do nível social, são muito enfeitados com as flores mais bonitas, e que os túmulos lá, eles bebem e comem sentados nos túmulos, e que os mariachi, que é aquele grupo característico da música mexicana, eles cantam e dançam dentro do cemitério também. É impressionante, assim, o clima é muito bom, é um alto astral. Questão de cultura, né? Questão de cultura. Ô, Giovana, quando o pessoal começa a falar no escritório sobre testamento e tal, parece que fica um mal-estar nas pessoas? Fica bastante, né? As pessoas ainda têm dificuldade em falar sobre o planejamento, como planejar o que vai acontecer depois que você não estiver mais aqui, né? Fica um clima um pouco complicado. Que parece que você está anunciando, né? Isso. Parece que você está chamando, às vezes as pessoas dizem assim, mas você está me agourando, né? E a gente diz assim, não, mas, né, é preciso planejar. É a previdência, né? Principalmente quando se trata em questão de bens ou de bens que você quer deixar para pessoas que não são seus parentes, né? Porque na legislação civil, só fazendo um parênteses, na legislação civil, no direito das sucessões, né, existe uma ordem daquelas pessoas que vão receber a herança daquela pessoa que falecer, né? Nós temos os descendentes, né, que são os filhos, os ascendentes, que são os pais, o cônjuge sobrevivente, que é o marido ou a mulher, e os colaterais, que são os irmãos, né? Até o 3º grau. Então,
Se você tem alguma pessoa para quem você quer deixar algum bem que não seja integrante dessa lista, você precisa fazer um testamento, né? Para que essa pessoa fique acobertada e que haja uma expressão do seu desejo, né? Que seja cumprido após o seu falecimento. Haja vista que não se pode cumprir, né? Algo que não está expresso. A gente precisa dar um intervalo rapidinho, mas daqui a pouco eu quero aprofundar essas questões legais, que muita gente faz uma preparação jurídica mesmo para a morte, e a gente vai questionar, né, em que momento seria ideal para fazer isso. Também a gente vai falar sobre o luto. Muita gente não sabe lidar com o luto. Como é que faz para superar isso? Fique com a gente, aqui tem discussão. Estamos de volta com a discussão, hoje falando sobre a morte. Bom, deixa eu voltar para um tema que a gente parou no primeiro bloco com a Giovana, que foi a questão da preparação jurídica, né? Muitas vezes a gente fica lá, fazer um testamento, mas existe um momento que a gente possa começar a fazer um testamento? É um documento que a gente possa fazer durante a vida ou depois que está feito ali não tem como mexer mais? Rafael, é o seguinte, não existe um momento certo, um momento que se diga assim, olha, esse é o momento correto para se fazer um testamento, né? Vai da pessoa e vai do momento que a pessoa está vivendo. Veja, se a pessoa está acometida por uma enfermidade, se já sabe, né, que é uma enfermidade incurável, que infelizmente não vai ter jeito, né? Aquele é o momento. Né? Se ela precisar, né, achar que quer deixar bens para outras pessoas que a lei não acoberta, ou se quiser deixar bens acima da divisão, além da divisão que a lei faz, né, para essas eu determinadas posso deixar então pessoas. meus bens para uma pessoa que não seja da minha família? Veja, existe a lei... separa os herdeiros, né, separa a herança em duas partes, né? Existe a parte disponível e a parte indisponível da sua herança. Então, você pode dispor de 50% da sua herança. Os outros 50% vão para os herdeiros legais, que são aqueles que eu falei no bloco passado. Então, esses outros 50% você pode deixar para quem você quiser. Como é que você deixa para quem você quiser? Através do testamento. E também tem casos, por exemplo, que você tem uma casa, os pais moram naquela casa, mas os filhos já reorganizam a documentação para quando os pais morrerem não ter muita burocracia. Como é que é feito isso? Exato, você fala de um acordo já né? entre os próprios isso. herdeiros, né? Existe a propriedade do bem, aquela propriedade do bem já é do pai ou daquela pessoa que já está com uma determinada enfermidade. Eu acredito que seja isso que você está falando, né? E aí aquela pessoa, invariavelmente aquela pessoa vai vir a falecer e aqueles herdeiros, né, já vão ficar com aquele determinado bem. Então eles podem já entrar em um acordo sobre, né, quem é que vai ficar com a casa ou uma determinada pessoa. O que acontece com a casa depois que acontece com a casa depois que houver o falecimento, certo? Perfeito. Os próprios pais podem dispor sobre isso, desde que não prejudique a herança de nenhum dos filhos. Entendi. Né? Agora, eu queria que a Vilma explicasse a questão do testamento vital, que é diferente. Pois é diferente. A colega falou aí sobre o testamento patrimonial. Ela falou de bens, não é? E o testamento vital, que a maioria, já há uma corrente maioritária que chama DAV, Diretivas Antecipadas de Vontade. Significa um documento que é feito em cartório, porque o tabelião tem fé pública. A qualquer momento da vida a pessoa A qualquer momento da vida, desde que a pessoa esteja lúcida, completamente lúcida. Na qual, nesse documento, a pessoa, fundamentada na Constituição Federal, no Código Civil, nos princípios da bioética e numa resolução do Conselho Federal de Medicina, baseado nesses documentos, a pessoa estabelece que, em fase terminal de vida, em caso de doença incurável,
ela não gostaria de ir para um UTI, não gostaria de ser entubada, não gostaria de uma renovação cardiorrespiratória, enfim. Como é que ela gostaria de ser tratada em fase terminal de vida? Isso não tem nada a ver com eutanásia. Não. Eutanásia é crime no nosso país. Essa defesa que se faz através do testamento vital chama-se ortotanásia, que é a morte natural como antigamente, como um processo contínuo que vai se desenvolvendo. Porque o que a gente, na maioria que a gente vê hoje, eu tive essa experiência da minha família agora que eu perdi um irmão, é que eles praticam a distanásia, ou seja, a pessoa fica ligada a tubos e fios, em coma, completamente inerte, imóvel, sem fala, sem visão, sem coisa nenhuma, e morre. Só que ela está viva por causa dos equipamentos. Simplesmente. A quarta é a depressão, onde ela acha que ela é culpada por tudo, é onde vem a culpa, que todo mundo morre, quem está perto dela. E a quinta é a aceitação. Na aceitação, ela passa por esses 4 estágios. Só que aí tem pessoas que é individual, aquele que eu falei, o luto é individual, vai de pessoas para pessoas, que passa por esses 4 estágios rapidinhos. Mas tem pessoas que elas ficam nesse estágio, né, presa àquilo, é onde vem a fobia, o medo, e desse medo gera as doenças psicossomáticas. É descoberto um câncer, é descoberta alguma doença, porque ela se entregou àquele luto que a psicologia traz como luto patológico. Então, assim, uma grande amiga minha, de uma empresa que eu trabalhei, o pai dela faleceu, ela estava indo para um processo judicial, aí desmaiou. Quando ela chegou no hospital, foi descoberto um câncer. Então, assim, foi psicossomático. Eu já ouvi falar também de pessoas casais que estão juntos há muitos anos, quando um vai, depois de um ano, o outro vai também. E você sabia, Rafael, que tem um luto que a pessoa não morreu, sabia? Na literatura traz o luto que a pessoa ainda é viva. Aí eu digo um exemplo, aquela pessoa que não gosta daquele parente. Sim. Entendeu? Sim. Então é um luto que a pessoa ainda está viva. Ou terminou um relacionamento não consegue lidar com aquele relacionamento. Então é um luto que a pessoa também. não morreu, mas ela já está vivenciando aquele luto, né? E a literatura traz esse luto, que é um luto que a pessoa ainda está viva. E que tipo de dica a gente pode dar para as pessoas que estão passando, seja um luto em vida ou não? Qual é o primeiro passo antes de pedir ajuda psicológica mesmo? O primeiro passo é ela aceitar. Aí já vem naquela parte da aceitação. Ela tem que aceitar que é um processo. O luto não é síndrome e não é uma doença. Para a gente receitar alguma coisa médica. Não, o luto é um processo de perda que toda pessoa tem que vivenciar na sua vida. Então, que fique bem claro, o luto não é uma síndrome, não é uma doença, entendeu? O luto é um processo de perda que todo ser humano... Aí existe o luto do choque, que é aquela pessoa que não... a pessoa morreu no assalto, então a família não deu tempo, né, de se despedir. Que é diferente de quando a pessoa está doente, que aí a gente já vai aceitando. Então tem aquele luto que a pessoa morre na hora. E aí, poxa, eu tinha tanta coisa para falar, né? Aí é complicado a gente trabalhar isso na psicologia. A gente vai ter que dar mais um intervalo, mas daqui a pouco a gente volta para falar sobre algumas curiosidades sobre a morte. Fique com a gente, aqui tem discussão. De volta com a discussão, falando hoje sobre a morte. Na hora do intervalo, a Vilma soltou uma expressão aqui que eu gostei muito, eu queria que a senhora repetisse. Vamos falar sobre esse tema tão polêmico, de forma bem humorada, que é para o povo se acostumar e querer ouvir. Olha, eu disse assim, Rafael, a morte é para quem fica. Quem vai, ou vai para outra dimensão, dependendo da sua crença, ou vai para um paraíso, ou vai para um lugar de sofrimento, a gente não sabe, porque a morte é um grande mistério. Mas na morte, aquele filho muito amado de Deus passou por ela também, não é verdade? Então, na minha opinião, é assim,
A morte é para quem fica, que fica sentindo aquela perda, aquela ausência da convivência, das coisas que não foram ditas, como o Fabrício falou. Então, é esse sofrimento aí, na minha opinião, Fabrício, tem que ser curtido mesmo. O sofrimento faz parte. Isso é uma relação dialética. O problema é quando não se consegue sair depois desse luto, que é o né? luto Retomar a vida, né? Tem que retomar a vida. Olha, do ponto de vista filosófico, numa linha de tempo, toda filosofia, seja ela oriental ou ocidental, fala numa perspectiva de morte, de certa forma muito limitada. Sabe por quê, gente? Porque morte e tempo a gente não domina. A gente domina o nascer. Até o nascimento dos filhos pode se marcar o dia. Mas a morte ninguém marca o dia, a não ser que seja um suicida inveterado, não é verdade? Porque morrer não é o contrário da vida. Morrer faz parte da vida. Morrer é contrário do nascer. Nascer e morrer. Por isso que no cemitério tem uma estrelinha lá no nascimento e uma cruzinha na morte. É verdade. Não é verdade? Deixa eu colocar aqui alguns pedidos interessantes, umas curiosidades sobre a morte. Por exemplo, a gente sabe que Dercy Gonçalves, ela pediu para ser enterrada em pé. E depois de um tempo a gente descobriu, através de um programa de televisão, que depois a própria família colocou o caixão na horizontal, né? O cantor Frank Sinatra, ele recebeu um típico funeral católico, mas com alguns detalhes que não são nada religiosos. Colocaram no caixão, a pedido dele, uma garrafa de uísque, um isqueiro e alguns centavos de dólar para serem usados, entre aspas, para telefonemas de emergência. E ele ainda pediu para colocar na lápide, o melhor ainda está por vir. O criador do seriado Star Trek pediu que as cinzas dele fossem lançadas no espaço e foram. Em 1997, como parte do funeral, essas cinzas circularam a Terra até 2002, quando elas entraram na atmosfera terrestre. E o Malcolm McLaren, que é o ex-empresário da banda Sex Pistols, que morreu de câncer aos 64 anos, pediu que não queria minuto de silêncio, queria minuto de desordem. Então foi feito um funeral bem extravagante, com muita barulheira, e no caixão dele foi colocado os dizeres: rápido demais para viver, jovem demais para morrer. Foi transportado em uma carruagem. É interessante respeitar sempre os pedidos das pessoas. Eu quero ser enterrado assim, eu quero ser cremado, eu quero ser feito isso. Qual a tua opinião sobre isso? Ainda existe um entrave em relação ao respeito às opiniões, né, da pessoa falecida por conta da família, né? Principalmente se a gente levar em consideração que a família está vivendo todo esse processo de luto, né, que o Dr. Fabrício e Dona Vilma falaram aqui. Então, ainda é bem complicado. Veja, são pedidos assim que chocam, bem extravagantes, né? São pedidos extravagantes, né? Mas se a gente transportar para uma realidade mais próxima nossa, transplante de órgãos, né? Doação de órgãos, né? A gente debateu já esse tema aqui, bem difícil às vezes convencer. Às vezes, né, a pessoa até quer ser doador de órgãos, mas ainda existe aquela resistência da família. Então, eu acredito que, na medida do possível, né, que se deve respeitar, né, as vontades, né, da pessoa, mas a gente também deve levar em consideração que a família também existe aquele processo de luto, né? Mas a minha opinião pessoal, né, é que se deve sim respeitar, já visto que a pessoa, né, faleceu e tudo, então deve se respeitar aquela vontade, do né? luto em si, né? Poder cumprir um desejo da pessoa que a gente gosta, E né? é importante isso porque acaba, né, fazendo que as crianças da casa, né, cresçam com essa cultura moderna. Porque, por exemplo, minha irmã faz aniversário dia de finado. Nunca fizeram aniversário para coitada. Por quê? No interior tem que chorar, tem que ir para o cemitério, tem que vestir preto. Então, assim, eu passei a minha infância e a minha adolescência sem ver um bolo na minha casa dia de finados. Porque a gente tem que chorar. Como é o nome dela? Rochelle, o nome dela. Rochelle? Isso. Rochelle, feliz aniversário por todos os anos. A gente está desejando muita alegria e felicidade para você. E é imposto na família. Então, como a doutora Giovana falou, se isso for implementado, as crianças da família
já vão crescer com a maturidade, né, espiritual, de fazer esse trabalho e mudar isso de a mãe não vestir preto quando o marido faleceu, né? Tudo bem, tem um certo amor, um carinho, mas você não pode passar a vida inteira dependendo disso. Tem né? gente que veste preto pelo luto, mas tem gente que veste branco pela Em questão da Portugal, paz, né? Eu tive em Portugal, a mãe do rapaz que eu fiquei lá, o do Paulo, ela vestiu preto, ela não quer sair de casa, ela quer chorar. Ele fala, Fabrício, você trabalha com idoso, faça alguma coisa, mas é dela, é da cultura do país. Tem que respeitar. Tem que respeitar, né? É importante isso. Ok, deixa eu pegar uma última curiosidade antes da gente fazer as considerações finais, que em Porto Alegre, desde 2013, você pode fazer um diamante a partir das cinzas dos mortos. A partir de R$30 mil até R$121 mil é possível transformar as cinzas de uma pessoa querida num diamante. Vocês pensam numa possibilidade, se fosse possível assim, não tão caro, né? Fazer alguma coisa com as cinzas ou o que vocês veem assim um pedido desse? Assim? Interessante, porque, por exemplo, eu particularmente eu tenho um documento assinado que eu não quero ser enterrado, eu quero ser cremado e jogado no mar minhas cinzas. Eu gosto muito do mar, entendeu? Então assim, eu particularmente é normal. Porque eu não quero de jeito nenhum, porque eu fico pensando, e se eu tiver claustrofobia, acordar dentro de um caixão? Porque há relatos que aquele ator, o Rui Barbosa, ele foi enterrado e ele tinha claustrofobia. Quando foram abrir o caixão, ele estava de lado. Existe, é uma doença que a pessoa para tudo e ela volta. Então eu não quero de jeito nenhum ser enterrado. Não dá, né? Ninguém. Pelo amor. Exato. Pegando o gancho do doutor Fabrício, Rafael, existe, né, essa questão da elaboração dos documentos, dizendo a forma como você gostaria de ser, se você gostaria de ser enterrado, se você gostaria de ser cremado, se você gostaria que seus órgãos fossem doados. Isso é uma forma de fazer valer a sua vontade, registrado em cartório, de fazer valer a sua vontade, mesmo depois que você faleceu. Gente, só corrigindo, não é claustrofobia, é catalepsia. É uma doença que a pessoa tem que ir para tudo. Catalepsia. Isso. Mas a claustrofobia seria o ambiente fechado. Exato, mas a doença mesmo que para tudo, você é dado como morto, é essa, que o ator Rui Barbosa, quando abriram, ele estava de lado no caixão. Então ele tinha acordado, entendeu? A imagem foi péssima. A gente faz uma imagem bem mais tem uns filmes aí que falam sobre pessoas enterradas vivas que são assim super. Mas eu acho que deva ser respeitada a vontade de cada um. Eu sou pela liberdade. Bom, a gente está com o tempo quase no finzinho, mas eu queria que vocês fizessem as considerações finais, tá? Vamos começar com a Vilma. Vilma, eu queria agradecer muito você ter participado, foi um debate muito leve, eu gostei muito de ter falado sobre um tema tão difícil, né? É verdade. Eu também me sinto gratificada, eu agradeço pelo espaço, porque a gente tem que ocupar esses espaços para levar essas mensagens para o povo, né? E deixar essa mensagem assim, gente, a natureza é muito sábia, não é? Se a gente olhar a natureza, a gente vê o quê? A gente vê uma sementinha que morre para nascer uma árvore, né? Assim? Não é isso? A gente vê uma lagarta, um bichinho bem significante que um dia se morre para se transformar em borboleta tão bonita. Então que a gente leve essa mensagem assim de transformação e deixar de encarar a morte como uma coisa ruim, acabou, não tem mais. A gente permanece no coração das pessoas, a gente deixa nossas marcas nas pessoas, a gente gosta de viver até o fim. Olha, eu sou uma idosa. Eu sou uma senhora idosa, como diz meu marido, mas eu gosto muito de viver, muito de viver. E eu desejo que todos sejam muito felizes enquanto estivermos aqui desempenhando nossos papéis pela construção de um mundo melhor. A gente percebe na sua energia, assim, uma hora muito bacana, né? Fabrício, obrigado mais uma vez. Obrigado, eu quero agradecer e eu quero deixar... É bom isso, é importante para a sociedade, né? Essa abordagem, principalmente para os filhos, né? E eu quero deixar uma frase do Freud, que quando a gente se forma em psicologia, a gente vai a vida inteira com Freud, né? Então, Freud fala que a vida, por mais breve que seja, né, você tem que vivenciar, né, toda a sua plenitude,
pois nem a morte conseguirá ofuscar os belos e inesquecíveis momentos. Pois é, Freud vive até hoje por causa dos pensamentos dele, né? É verdade. Giovana, obrigado mais uma vez, viu? Como é que as pessoas podem procurar, assim, orientação jurídica é sempre bom, né? Muito obrigada, eu agradeço demais pelo espaço, eu acredito que a orientação da população nas questões jurídicas, né, e o espaço dado para que os profissionais façam essa orientação evita evita muitos problemas, né, Aqueles procure processos que se arrastam isso por por anos, simplesmente porque não foi acertado. exatamente, isso, né? porque não foi acertado tudo isso. Então, antes de você pensar que se você for fazer um testamento, se você for planejar aquilo que vai acontecer após a sua morte, você vai estar chamando a morte, então pense de uma forma otimista, né? Vai se estar você deixando está os vivos que ficarem planejando mais... isso, se você estiver planejando a sua morte, não é que você vai estar chamando por ela, mas o que vai acontecer após a sua morte, você vai estar deixando as coisas mais fáceis para quem está ficando por aqui. Então, procure um advogado de sua confiança, né? Um profissional qualificado, uma pessoa, né, que tenha experiência, que ele vai poder te ajudar melhor. Perfeito, obrigado mais uma vez. A discussão teve que terminar por aqui, mas ela pode continuar do outro lado da telinha. Leve os argumentos que você ouviu aqui para discutir com a família, com os filhos, né, na faculdade, nas rodas de conversa, e sempre se informe com qualidade. Só assim você vai ter uma boa opinião formada sobre o assunto. Até o próximo programa.